Lucas 24:13. Diz assim: os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Para aí, olha aqui para mim, por favor. A Bíblia está falando aqui que após a morte e a ressurreição de Jesus, esses 2 discípulos de Jesus estavam saindo de Jerusalém, provavelmente por causa de toda aquela turbulência da crucificação e da morte de Jesus. Os discípulos estavam muito amedrontados por causa da crucificação. E certamente por causa disso, esses 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém e indo para uma outra aldeia. E eles iam caminhando, e obviamente o assunto, a pauta que eles falavam era sobre o que havia acontecido naqueles dias anteriores à morte, à crucificação, morte de Jesus. E quando eles estavam caminhando e falando, a Bíblia diz que Jesus veio e começou a caminhar com eles. E quando Jesus veio e começou a caminhar com eles, no versículo 14, diz assim: iam conversando a respeito das coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia caminhando com eles. Os olhos, porém, deles estavam como impedidos de reconhecer. Para aí agora, por favor, e olha aqui para mim, que está a primeira coisa que eu queria falar para você. Aquele momento que esses discípulos e os cristãos estavam vivendo era um momento muito turbulento, de ameaça de morte, de perseguição, de prisão, de injustiça, de medo. Era um momento muito difícil. Eles estavam se escondendo, eles estavam fugindo, eles haviam devotado a vida deles, 3 anos de sua vida ao Senhor Jesus, dizendo Ele é o Messias, e agora Jesus morre, e todo mundo vem em cima dizendo, olha aí, deu em nada. Era um momento muito difícil. E a Bíblia diz que quando eles estavam caminhando, quando eles estavam naquele caminho andando, Jesus estava com eles, mas eles não conseguiam ver. E é isso que acontece conosco. Porque quando nós estamos caminhando e as coisas estão indo bem, quando está dando tudo certo, quando tudo está acontecendo de maneira favorável a nós, é fácil a gente falar, Jesus está aqui, Jesus está comigo, Jesus está andando comigo, porque aquela porta se abriu, Jesus está andando comigo porque isso aqui deu certo, Jesus está andando comigo porque eu tive essa resposta, eu tive aquela vitória, Jesus está andando comigo. Mas o momento que os discípulos estavam vivendo era o inverso, estava dando tudo errado, aparentemente. Eles estavam sendo perseguidos e ameaçados, seus sonhos tinham sido frustrados, mas nem por isso Jesus deixou de andar com eles.
Só que a Bíblia diz que eles não conseguiam ver. E a primeira coisa que eu queria falar para você é o seguinte: você pode estar passando a luta que for, e pode até parecer que Jesus não está contigo, porque tudo de repente está difícil, as coisas estão dando errado. Mas Jesus estava com eles, Ele está com você também. E a primeira coisa que o diabo quer que você acredite é que o fato de você estar passando uma luta, o fato de você ter recebido uma notícia ruim, o fato de ter acontecido algo desfavorável a você, o fato de alguma coisa ter dado errado, o diabo quer que você acredite que Jesus não está contigo. E é verdade, às vezes a gente olha e a gente não consegue ver, mas Jesus estava andando com eles. Eles estavam impedidos de ver. Aí a Bíblia diz assim, então, versículo 17, Jesus perguntou para eles: o que é isso que vos preocupa? Isso aqui é muito forte, eu vou até mostrar aqui. Então Jesus perguntou para eles, olha aqui para mim, ó, o que é isso que vos... O que, pessoal? Não, está meio desanimado aí o negócio. Estou preocupado então com você. O que é isso que vos preocupa? Jesus olhou e falou assim: o que está preocupando vocês? Qual é o problema? O que é isso que está te preocupando? Aí Jesus completou: preocupa, e de que ides tratando à medida que o quê? Caminhar. Você tem caminhado com Deus, mas talvez o teu coração tenha estado entregue a uma preocupação. E Jesus disse: o que é isso? Por que isso aí está te preocupando? Tira essa preocupação de você. Eu estou aqui. Você está preocupado com o quê? É verdade, você está caminhando com Deus, mas talvez você esteja caminhando com o teu coração tão pesado, com tanta preocupação, que está sendo difícil de caminhar. E Jesus disse assim: o que é isso? Por que você está andando assim? Por que você está tratando de coisas que só tem te preocupado? O que é isso que está preocupando vocês à medida que vocês estão caminhando? A Bíblia diz que eles... Isso aqui é muito forte. Eles fizeram o quê? Pararam entristecidos. Vou falar para você uma coisa. Se você continuar se entregando a essa preocupação, vai chegar uma hora que você não vai ter força para caminhar. E você vai parar. E você vai ser tomado de preocupação, você vai ser tomado de tristeza. Jesus disse: o que é isso? Para com isso. Para de se entregar a essa preocupação. Não deixe essa preocupação dominar você. Confia em Deus. Aí ele disse assim: um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que estando em Jerusalém ignoras as ocorrências dos últimos dias? E ele, Jesus, lhe perguntou: quais? Olha só, esse discípulo olhou para ele e falou assim: tu estava onde? Você não viu o que aconteceu não nesses dias? E eles estavam falando com quem? Com quem, pessoal? Com o próprio Jesus. Aí Jesus daqui olha e diz assim:
aconteceu alguma coisa? O que aconteceu? O que foi que houve? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno. Eles estavam explicando para Jesus o que tinha acontecido com Jesus. Olha o que a preocupação faz. A preocupação não deixa a pessoa enxergar nada. A preocupação não deixa a pessoa ter entendimento das coisas de Deus. A preocupação não deixa você ver que Jesus está contigo. Ele está com você. Mesmo que alguma coisa ou que tudo tenha dado errado, isso não quer dizer que Ele não esteja contigo. Amém, pessoal? Aí diz assim: explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Eles disseram assim no versículo 21: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade, algumas mulheres das que conosco andavam nos surpreenderam tendo dito que de madrugada foram ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus, e voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que Ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram nada. E nós esperávamos que Ele ia redimir Israel. E eu queria falar mais uma coisa para você, para acrescentar. Sabe o que faz a pessoa, às vezes, ficar entristecida? Achar que Deus não está com ela? É porque às vezes ela quer que a coisa aconteça do seu jeito. Ela espera que seja da maneira dela. E Deus não trabalha da nossa maneira. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não opera como nós queremos ou nós esperamos. Ele é Deus. Ele cuspiu no chão, passou lodo nos olhos do cego e disse: vai se lavar. E o cego ficou curado. Deus age da maneira dele. Então, às vezes, você espera uma coisa e a pior coisa que tem é você esperar alguma coisa de alguém. Não espere que as coisas aconteçam do seu jeito. Confie que Deus está no controle. Às vezes você ora para que Deus faça uma obra no teu familiar. Você diz: meu Deus, eu quero ver o meu familiar convertido. E você imagina chamando ele para vir na igreja domingo. Aí você imagina ele entrando por essas portas, sentando ali, ouvindo a palavra, se batizando nas águas, se convertendo. É o que você imagina, é o que você espera. Mas de repente a obra de Deus não vai ser feita desse jeito, e esse familiar vai parar entre a vida e a morte, lá no pronto-socorro. E é lá que ele vai aceitar Jesus. Então não importa como vai ser, o que importa é você crer que Jesus está andando contigo. Mas eu não estou vendo. Mas Ele está. Mas creia que Ele está. E fique em paz. Continue caminhando. Isso se chama fé. Para nós concluirmos, eu quero falar aqui algo muito forte na conclusão dessa passagem. Diz assim: então, versículo 25, Jesus lhe disse: nécios, porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando de Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes
o que a seu respeito constava nas Escrituras. E quando se aproximaram da aldeia para onde iam, Jesus fez menção que ia passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Jesus estava caminhando. Agora Jesus entrou para quê? Ficar com eles. E aconteceu que enquanto estavam à mesa, fazendo a ceia, Jesus tomou na mão o pão, e é o que nós vamos fazer agora. Jesus tomou nas mãos o pão, abençoou o pão, partiu e deu a eles. Então, o que diz aí versículo 31? Então, o que? Vamos ler junto. Então se lhe abriram os olhos, e o que? Reconheceram que quem é que estava com eles? Jesus. Jesus desapareceu da presença deles. Aí diz assim para nós concluirmos: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 outros discípulos. Olha aqui para mim, por favor. E Jesus, vamos recapitular. Pastor, bispo, está dando tudo errado na minha vida. Deus não está comigo, Deus está contigo. Mas você não pode se entregar à preocupação, porque essa preocupação vai fazer você parar. E essa preocupação vai ser uma tristeza que vai dominar você. Confie em Deus. E se recuse a se deixar dominar por qualquer preocupação. Amém, pessoal? E cuidado. Cuidado, porque tem pessoas que são usadas por Satanás e tentam trazer preocupação para o teu coração. E tem gente que ela é tão dada à preocupação que ela já sofre com preocupação antecipada. Ela já sofre com a preocupação antecipada. O problema, ela nem sabe se é um problema, mas ela já começa a sofrer com aquilo ali. É porque a preocupação domina a pessoa de um jeito que ela fica mal. Ela fica mal. Não se entregue à preocupação. A preocupação vai fazer você duvidar, vai te enfraquecer, vai te entristecer, vai fazer você parar de caminhar na fé. Bispo, tem coisas na minha vida que estão dando errado. Eu acho que Deus não está comigo. Ele está contigo. Mas eu recebi a notícia que o meu filho está usando drogas. Eu acho que Deus não está comigo. Deus está contigo. Mas eu fui mandado embora do meu emprego, eu acho que Deus não está comigo. Deus está contigo, mesmo você não mandado embora do emprego. Bispo, mas eu recebi um diagnóstico de uma enfermidade, eu acho que Deus não está comigo. Deus está contigo, mesmo com esse diagnóstico. E ele vai ser para a glória de Deus. Não se entregue, se recuse a se deixar dominar pela preocupação. Ela vem do diabo para entristecer o teu coração. Você está entendendo, sim ou não? Sim. Creia, Deus está comigo. Eu não estou vendo, mas Ele está. E quando eles comeram do pão e cearam, os olhos deles se abriram. E quando os olhos se abriram, eles reconheceram que Jesus estava com eles. E sabe o que é mais forte, pessoal? A Bíblia diz que eles estavam fugindo de Jerusalém, certamente com medo. Mas quando os olhos deles se abriram, eles fizeram o quê? A gente leu aqui, tu esqueceu? Quando eles acabaram de... Eles fizeram o quê? Eles reconheceram e fizeram o quê? Voltaram, se levantaram. Olha só, eles tinham acabado de chegar. Quando os olhos se abriram, epa!
Jesus está com a gente. Sim, Jesus está conosco. Vamos voltar para Jerusalém. A gente pode voltar, porque Jesus está conosco. E eles sabiam que lá em Jerusalém ia ter luta, ia perseguição, era o olho do furacão, mas eles sabiam que podia enfrentar tudo, porque Jesus estava com ele. E é essa força que vai vir sobre você quando nós comermos deste pão e bebermos deste cálice, porque essa certeza de que você não está sozinho.